Bem-vindo a este estudo. Hoje vou continuar falando sobre o Evangelho. Vou falar sobre arrependimento, batismo na água e no Espírito Santo. Então vou te mostrar como eu compartilho o Evangelho. Ao sentar nesta mesa e vou ilustrar que um cristão é alguém que se arrepende, que é batizado em Jesus Cristo, que é batizado com o Espírito Santo e que vive aqui na terra do mesmo jeito que Jesus viveu, indo ao redor com o mesmo Espírito Santo, curando o doente e expulsando demônios. Acredito que esse estudo será uma bênção para você. Também vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram sobre a última lição. Deus o abençoe. Bem-vindo à Escola Pioneira. Estou ansioso para compartilhar essa palavra com você. Hoje vou continuar onde comecei da última vez, olhando para o arrependimento, batismo na água e com o Espírito Santo. E a maneira como farei é respondendo algumas cartas que recebi do estudo passado, porque eu tive muitas respostas daquele estudo e também algumas perguntas. Vou gastar um tempo nessas perguntas. Vou rever o ensino da aula passada e dar a você mais detalhes sobre isso. Também vou mostrar como compartilho o Evangelho na prática. Vou fazer isso sobre uma mesa de café. A primeira parte da aula será daqui, onde vou ensinar e compartilhar a mensagem sobre o que falei da última vez. E a outra parte será quando vou me sentar com essa mesa e te mostrar de maneira prática como eu compartilho o Evangelho. Isso será como uma ferramenta que você pode usar para falar do Evangelho para outras pessoas a fim de vê-las salvas. Já falei sobre cura e iniciação nas últimas aulas. Isso é muito importante e está crescendo em todo o mundo. Mas sabemos que as pessoas só são salvas se elas ouvirem a palavra de Deus. Mas milagres são uma parte disso. Se você olhar para os reavivamentos na China, eles dizem que quase 80% das pessoas que vêm para a fé, ou cerca de 78% de todas as pessoas que vêm para a fé, só vêm por causa dos milagres em suas vidas ou nas pessoas ao redor delas. Curar o enfermo é parte disso. Precisamos obedecer a palavra de Jesus, fazer milagres, curar o enfermo, mas também precisamos pregar o Evangelho limpo, como lemos no livro de Atos, e como os primeiros discípulos fizeram. Vou gastar um tempo olhando para isso e mostrar como eu faço, porque quero te dar algumas ferramentas que pode usar. Assim veremos pessoas não somente curadas, mas salvas. E veremos o crescimento da igreja. Mas antes de começar, quero orar. Deus, te agradeço por tudo que você está fazendo. Agradeço por todos os testemunhos que estamos ouvindo e que chegam de todo mundo sobre esta lição. Deus, agradeço porque você está usando isso e também usará hoje. Oro que você me ajude por seu Espírito Santo a compartilhar essa mensagem hoje. E oro por todos que estão vendo esse vídeo, que você abra os olhos deles, para que vejam o que sua palavra está dizendo. Que você abra seus ouvidos para que ouçam o que você está dizendo hoje nesta lição. Abra seus corações, para que recebam tudo o que você quer dar a eles. Deus, que você abençoe essa lição em nome de Jesus. Amém. Prometi na última vez te dar alguns testemunhos sobre a iniciação, como isso está indo. E isso está indo incrivelmente bem.
Muitas pessoas, posso dizer da Dinamarca e de todo o mundo, estão sendo iniciadas, estão começando a curar o doente. Amo os testemunhos que estão chegando. Quero encorajá-los a ir e fazer isso. Há pessoas que me escreveram que não têm o que precisam para fazer isso sozinhos. Mas tudo bem. Só não pare aí. Encontre alguém com quem pode ir. Acredito ser importante você ser iniciado agora. Não espere 2 semanas ou um mês. Faça agora, quando Deus está trabalhando. Amo os testemunhos que estão chegando. Mas há alguém que não está apenas descrevendo o que está experimentando. Estão me enviando vídeos também. E algumas estão me enviando fotos. Eu gosto disso. Há um cara na Holanda que foi iniciado há pouco tempo, e começou a curar o doente. Ele está vendo coisas incríveis e quero compartilhar esse testemunho. Porque ele está me enviando fotos de algumas pessoas que ele está vendo serem curadas. Quero começar com essa foto que ele me enviou. Um homem de muletas pelo qual ele orou em uma estação, que foi curado. Quando ele me enviou essa foto, eu disse, incrível, apenas continue. E ele fez isso, porque alguns dias depois ele me enviou essa foto. Uma mulher com 2 muletas que foi curada. Alguns dias depois, ele me mandou essa foto. Outra mulher segurando 2 muletas e que também foi curada. Então ele mandou essa foto. E há alguns dias atrás, ele enviou essa foto. Aqui temos alguém que foi iniciado. Temos fotos de 5 pessoas que foram curadas nos últimos dias. Com muletas. Isso é o que Deus está fazendo. E não é somente com muletas. Ele está orando por muitas outras pessoas e está iniciando outras agora. Uma das outras fotos que ele me enviou foi essa. Uma mulher que levantou de uma cadeira de rodas em uma cidade. Ela não era capaz de andar. Não sei ao certo o que havia de errado com ela. Mas há 2 anos ela estava sentada na cadeira de rodas, e Deus a curou. E ela foi embora para casa empurrando sua cadeira de rodas. Isso é o que Deus está fazendo. É o que está acontecendo ao redor do mundo todo. E você pode ser parte disso. Porque a única diferença entre este cara e você, eu e outras pessoas, é que ele agiu no que ele recebeu. Ele só faz isso. Se você fizer isso e treinar seu músculo da fé, verá as mesmas coisas que ele. A única diferença é que ele está fazendo. Todo mundo pode fazer isso. Mas há pessoas que pegam a palavra, vão e agem nela. E outras pessoas, por causa do medo, que pensam, talvez não estou pronto ainda, talvez por causa daquilo. Mas você precisa passar por cima dessa medo e começar a obedecer a palavra de Deus. Talvez você não faça isso nas ruas, como ele está fazendo. Talvez você faça na sua escola, no trabalho ou na sua vizinhança. Só vá, imponha as mãos sobre as pessoas e veja que a palavra é a verdade. Eu amo o testemunho. Continue e seja iniciado. Leve pessoas com você. Compartilhe alguns testemunhos com outras pessoas, e as encoraje a fazer o mesmo. Ok, sobre essa lição, da última vez falei sobre Pedro, como ele começou a pregar, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Atos 2:38. Então Pedro estava pregando o arrependimento e batismo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Isso era o que Pedro estava pregando quando vemos o livro de Atos. Porque ele estava pregando aquilo. Porque era o que Jesus pregou. Ele estava pregando arrependimento, batismo nas águas, e falava sobre o batismo no Espírito Santo. Crer em Jesus é obedecê-lo. Precisamos de todas as coisas porque vemos toda a divindade aqui: arrependimento para com Deus, batismo em Jesus Cristo, e batismo com o Espírito Santo. Em Efésios 1:14 está falando que o Espírito Santo é a garantia da promessa de que um dia vamos ficar na frente de Deus.
Então é importante que tenhamos a coisa toda. Tive muito retorno sobre essa lição. Alguém escreveu, aula poderosa. Outro escreveu, Tom, eu te agradeço por essa lição, por esclarecer muitas passagens sobre a salvação. Você abriu a palavra de Deus de uma forma que se tornou viva em meu coração. Eu amo isso. Isso me fez examinar meu coração e ter a certeza de que tenho a santidade dentro de mim e realmente conheço a Deus. A canção de Lenny tem muita unção e também foi uma benção para mim. Espero que ela continue escrevendo músicas e adorando ao Senhor como Davi fez. O que ele está dizendo aqui? Isso me fez examinar meu coração e ter a certeza de que tenho a santidade dentro de mim e realmente conheço a Deus. É o que este estudo deve fazer. Examinar nossas vidas, para confirmar que temos o que precisa para realmente conhecermos a Deus. Se você olhar para a história do avivamento, há sempre um exame dos cristãos. Quando Deus moveu com o Espírito Santo, as pessoas pararam e examinaram a si mesmas. Eu realmente conheço a Deus? É assim que o reavivamento começou nos corações dos cristãos. Mas agora estamos vivendo em um tempo onde não temos permissão para falar sobre isso. Sobre perguntar sobre a salvação. Não, não, apenas creia, tudo está bem. Isso aí é o diabo. Porque há muito medo em muitos cristãos. Eu sou realmente salvo. Aqueles cristãos têm muito medo. Aí a igreja frequentemente erra e diz, claro que você é salvo, você crê em Jesus. Sim, crê, então tudo está bem. Mas não devemos fazer assim. Devemos examinar a nós mesmos e procurar a Deus e continuar até que recebamos o Espírito Santo como a garantia da nossa salvação. Até termos a certeza que temos certeza da certeza que somos salvos. Isso que ele escreveu aqui é o que o estudo deve fazer. Aconteceu mesmo comigo quando eu li a palavra de Deus. Sempre examino a mim mesmo. Estou em Cristo. Se não, vou ficar diante de Deus um dia. E não será bom. Então preciso examinar a mim mesmo, se estou realmente em Cristo. Obrigado pelo que escreveu aqui. Outro cara escreveu, querido Torben, ótima lição. Arrependimento, batismo e Espírito Santo e limpeza em sua vida. Eu concordo. Eu vejo em minha vida, porque Deus está limpando minha vida do pecado. Fé e arrependimento é o começo e o final vem através do Espírito. Mas uma coisa que não vejo em minha vida é quando você diz que sempre há um sinal após as pessoas receberem o Espírito Santo. Você disse que sempre há o falar em línguas. Você tem 100% de certeza disso? É o que você experimentou cada e toda vez com aquelas pessoas que você batizou? Pode ser diferente, como Deus dar a quem Ele quer. Ele me perguntou isso. Ok. Perguntou se a minha experiência ver cada e toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo começar a falar em línguas. Quero primeiro dizer que não importa como a minha experiência. O que importa é o que a palavra está dizendo. E esse é frequentemente nosso problema. Construímos teologia de nossa experiência, em vez de permitir que ela seja mudada para ser alinhada com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Nossa experiência, não. É o que vemos quando se trata de cura. Porque muito do ensinamento que temos na igreja hoje, quando se trata de cura, é construído sobre nossos fracassos, sobre nossas experiências.
Quando não vemos pessoas serem curadas, construímos uma teologia porque queremos explicar a razão de não ter acontecido. O mesmo acontece com o batismo com o Espírito Santo. Há algumas igrejas que ensinam que isso é para todo mundo. Outras igrejas ensinam que é somente para poucos, que é um presente para uns poucos selecionados. E há outras igrejas que ensinam que isso já foi, que não se faz mais isso hoje. Isso é tão diferente. Se você perguntar a essas igrejas, verá que suas experiências são diferentes de igreja para igreja, de comunidade para comunidade. Se devemos construir nossa teologia sobre nossa experiência, tudo se tornará louco. Porque tudo não pode ser verdade. Na igreja onde não falam em línguas, se isso é o que a palavra está dizendo, o que dizer das pessoas que falam em línguas? Eles não estão falando em línguas. O que estão fazendo então? E sobre a igreja onde todos falam em línguas? Então qual é o problema? Você pode ver. Vou compartilhar minha experiência, mas quero fazer uma coisa primeiro. Quero dizer o que a palavra diz. Porque é sempre lá que precisamos começar. Não começamos com nossa experiência. Começamos com a palavra de Deus. E se você olhar para a palavra de Deus em Atos 2:38, Pedro diz: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado e receberão o Espírito Santo. Todo mundo que respondeu a isso. Você lê que foram batizados em água cerca de 3.000. Você não lê que eles começaram a falar em línguas, mas eles responderam ao que ele estava dizendo. E claro, acredito que eles começaram a falar em línguas, mas você não lê isso porque não é o que a palavra está dizendo. Mas há outros lugares onde você lê como o Espírito Santo veio. O primeiro lugar você lê no capítulo 8, com Filipe em Samaria. O que você lê é que aquelas pessoas se arrependeram. Foram batizadas nas águas, mas não haviam ainda sido batizadas com o Espírito Santo. Minha pergunta é: como eles sabiam que não foram batizados com o Espírito Santo? Os apóstolos sabiam disso. Quando souberam que eles não foram batizados com o Espírito Santo, eles vieram e impuseram as mãos sobre eles, e receberam o Espírito Santo. Como os apóstolos sabiam que eles não haviam recebido isso? E como agora eles sabiam que eles haviam recebido o Espírito Santo? Como? Havia um cara chamado Simão que estava lá. Simão viu que o Espírito Santo foi dado pelas mãos dos apóstolos. Como Simão sabia disso? Nós não lemos que eles falaram em línguas, não lemos o que eles fizeram. Mas o que lemos é que houve um sinal. Porque eles souberam que eles não haviam recebido, e agora tinham recebido, e Simão viu que eles tinham recebido. Em muitos lugares dizem como o cara que me escreveu. Sim, mas o sinal é que o Espírito Santo está limpando sua vida. Mas esse não é o sinal. Porque você também pode experimentar isso aqui. E se o sinal era o Espírito Santo trabalhando em alguém e limpando sua vida? Simão não poderia ver que naquele momento eles receberam o Espírito Santo? Entende? Simão viu um sinal na vida deles e aquele sinal foi aqui agora. Não foi um sinal onde eles oraram por eles e meio ano depois alguma coisa mudou em suas vidas. Não. Houve um sinal físico que aconteceu. Pois as pessoas que oraram viram isso, as pessoas que receberam souberam que haviam recebido, e as pessoas ao redor deles viram que eles tinham recebido o Espírito Santo. Então há sempre um sinal se você ler ali. Se você for ao capítulo 10, Pedro e Cornélio. Pedro não pensava naquela hora que os gentios, os não-judeus, podiam receber a salvação. Mas ele viu que eles receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque você lê que de repente eles começaram a falar em línguas e adorar a Deus. E porque eles falaram em línguas, Pedro soube que eles haviam recebido o Espírito Santo. Quantos falaram em línguas? Todo mundo lá falou em línguas.
Você pode ir ao capítulo 19, onde Paulo chega a Éfeso. Ele conheceu algumas pessoas e ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: não. Eles não ouviram falar do Espírito Santo, mas se você perguntar para alguém: você recebeu o Espírito Santo? Se não houver um sinal, como você pode saber que o recebeu? E lá Paulo impôs as mãos sobre eles, e todos começaram a falar em línguas e profetizar. Então aqui vemos que é um sinal. Aqui vemos que eles falaram em línguas e profetizaram. Aqui vemos eles adorarem a Deus, e em outros lugares, eles falaram em línguas e profetizaram. Então em alguns lugares falaram em línguas e adoraram a Deus, e em outros, falaram em línguas e profetizaram. A única coisa comum é que eles falaram em línguas. E eu acredito, quando eu vejo as Escrituras, que este é o sinal. É como um bebê no natural. Quando um bebê nasce, ele tem uma língua. Ele pode falar. Um bebê pode falar. Há pessoas surdas, mas a coisa normal de acontecer é que os bebês têm uma linguagem e nós podemos falar. A coisa normal quando você nasce pelo Espírito é que você tem uma linguagem, então você pode falar. Isso é o que eu leio na Palavra de Deus. E sobre minha experiência, ela foi parecida com a cura. No início, eu não vi nada acontecer. Mas isso não mudou o que a palavra estava dizendo, só porque eu não vi isso acontecendo. Depois, eu comecei a ver um pouco acontecer aqui, um pouco lá. E mais tarde comecei a ver o que a palavra estava dizendo, e comecei a ver mais e mais. Da mesma forma é a minha experiência com o Espírito Santo. Nos primeiros anos que eu fui cristão, eu não vi ninguém ser batizado com o Espírito Santo. Então, comecei a ver algumas pessoas e era mais para Deus. Se estava acontecendo, aconteceu. Se não acontecia, então, ok, vai para casa e vamos ver o que acontece. E vi um pouco aqui e um pouco lá. Mas enquanto eu fui transformado pela palavra de Deus, vi que isso era a vontade de Deus. Se você sabe que é vontade de Deus, você pode orar de acordo com ela, e você sabe que receberá o que você tem orado. Eu comecei a ver mais e mais serem batizados com o Espírito Santo. É como se eu pudesse dizer que no último ano, eu não vi ninguém não ser batizado com o Espírito Santo, das pessoas pelas quais eu orei. Não onde não tive tempo com elas. Talvez em um encontro onde orei por muitas pessoas. Mas se eu tive tempo com elas, conversei com elas, as levei para uma sala para orar por elas. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Eu tive algumas crianças onde eu não tive certeza se elas entenderam o Evangelho de Jesus. Arrependimento, batismo nas águas. Então elas não tinham feito ali mesmo, por isso pedi aos pais que se sentassem com elas, passassem pela palavra de Deus e orassem com elas depois. Mas posso dizer que tenho visto muitas pessoas e agora é tão natural que acontece toda vez. E isso foi só no último ano, porque eu sei que é a vontade de Deus. Vejo muitas pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Não fale isso para mergulhar, mas deve ser natural para nós. Na viagem ao Canadá na semana passada, eu acho que 20 ou mais pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E uma delas foi uma senhora que veio até mim. E ela tinha certeza que foi batizada com o Espírito Santo, mas ela não falava em línguas. Mas ela experimentou Deus a encher e o Espírito Santo a completar. Então a levei para outra sala com seu marido. E conversamos um pouco e orei por ela. Experimentei que o Espírito Santo realmente estava nela, que ele a preencheu. Mas ela não falou em línguas. Eu sabia porque a palavra está dizendo e pelas coisas que experimentei nos últimos meses, no último ano, que o Espírito Santo estava dentro dela. Esta mulher só precisava quebrar com suas tradições e deixar a palavra sair. Eu disse a ela: agora eu quero que você grite em línguas. E somente se você fizer, porque você precisa quebrar seus óculos religiosos que você tem.
Porque ela tinha tanta tradição e medo em sua vida, por causa da tradição da igreja. E eu queria que ela quebrasse com isso, para que o Espírito Santo pudesse fluir através dela. Isso é o que vejo frequentemente. Falei com ela e ela começou a gritar em seu idioma. Quando vimos aquilo, estava muito claro para ver que era só ela que estava falando. Ela não estava falando em línguas pelo Espírito Santo. Você podia ver isso muito claramente. Mas o que aconteceu? Aconteceu que de repente a tradição foi quebrada. O Espírito Santo veio tão forte dentro dela, que isso demoliu a tradição. Ela caiu e foi liberta de alguma coisa. E ali ela começou a falar em línguas. No dia seguinte, batizamos 8 pessoas. Ela estava na água e disse, quero ser batizada hoje, porque ontem eu e meu marido, foi numa biblioteca da escola onde oramos por eles, lá conhecemos Deus. O Espírito Santo veio e nos encontrou. Agora quero ser batizada. Em sua própria fé ela foi batizada nas águas. Ela não havia experimentado falar em línguas. Lá pudemos para construir uma teologia daquilo. Porque isso não tinha acontecido. Como lemos em Mateus 17, onde os discípulos de Jesus não puderam expulsar um demônio. Mas Jesus veio e libertou o menino daquele demônio. E hoje construímos um monte de teologia do porquê as coisas não acontecem, e achamos que só acontecem em alguns lugares, por causa de nossos óculos religiosos. Se formos para a palavra de Deus, veremos o mesmo. Acredito que devemos devolver isso para a igreja, e saber que precisamos devolver o batismo para a igreja. Todos que são batizados com o Espírito Santo, experimentam falar em línguas. Como é a minha experiência? Ela se parece mais e mais com a palavra de Deus. Então, para responder aquela pergunta, há sempre um sinal? Sim. O sinal é sempre falar em línguas? Sim. Você tem certeza disso? Sim. Você experimenta isso todo e cada vez? Quase sempre sim. Eu experimento. E quando eles não experimentam isso, não é porque Deus não quer. É porque não rompemos naquela área ainda. Eu acredito que se você ainda não tem isso, não se desespere. Sente-se, vá para a palavra de Deus e ore. Talvez faça como essa mulher e quebre suas tradições. Continue até que você o tenha. Essas eram algumas das perguntas. Quero dizer que devemos ser muito melhores como igreja para ganhar pessoas para Deus. E quero dizer um exemplo. Quando eu viajo no mundo hoje, conheço muitas pessoas em igrejas que amam a Deus, que querem Deus, mas não há ninguém que as discipule. Ninguém as pega pelas mãos, levam-nas e mostram a elas como prosseguir, a respeito da salvação. É como se a igreja estivesse esperando por Deus vir e fazer isso, mas Deus ordenou a nós para fazermos, para sairmos, compartilharmos a palavra de Deus, para que as pessoas se arrependam. Ele nos ordenou batizar as pessoas nas águas, e também nos ordenou batizá-las com o Espírito Santo, no Canadá, no mesmo lugar com essa mulher. Havia um jovem rapaz, que estava vindo à igreja há alguns meses, e perguntei a ele, ei, você é novo na fé? Sim, ok. E a primeira coisa que eu pergunto às pessoas é sobre Atos 19. Você recebeu o Espírito Santo quando veio para a fé? Você foi batizado com o Espírito Santo? Não. Você fala em línguas? Não. Você é batizado nas águas? Não. Puxa, precisamos ser melhores em trazer as pessoas. Porque ele queria, realmente queria, mas não havia ninguém que caminhasse com ele e mostrasse a ele como fazer. Eu peguei, como um exemplo de discipulado para mostrar isso, o levei a uma sala, orei por ele, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele encontrou Deus como nunca havia experimentado antes, toda a dúvida foi jogada fora de sua vida. Ele estava falando em línguas, dizia, está só vindo, eu não sei de onde isso está vindo. E ele foi batizado com o Espírito Santo,
Ele foi ao redor orando em línguas e estava completamente novo. Depois, no mesmo dia, saímos, encontramos água, e ele foi batizado nela. Aquela que o batizou foi alguém que nunca tinha feito isso antes. Mas isso é discipulado. Eu conversei com as pessoas lá, e uma das pessoas que o levaram para a igreja, aquela que o batizou, disse que isso realmente abriu seus olhos. Deus ordenou a nós que fizéssemos isso, mas geralmente esperamos por Deus. Muitas pessoas na igreja convidam não cristãos para a igreja. Eles vêm, começam a crer em Jesus de algum jeito. Mas batismo nas águas e Espírito Santo são só coisas que acontecem alguma vez, para alguns, se acontecer. Mas não deve ser assim. Jesus nos ordenou fazer discípulos. Isso é o que faço geralmente quando estou fora. Eu apenas levo as pessoas através da palavra de Deus, como faço agora e farei mais tarde. Então oramos e as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, e batizadas nas águas. A outra pessoa que me escreveu. Foi uma aula interessante. Ainda espero que você não queria dizer que as pessoas de contextos luterano e católico não são salvas. Há tantos discípulos de Jesus dessas igrejas, mesmo se elas pensam diferente de você sobre o batismo. Nosso Pai é bom. Ele nos ama muito. Ele enviou seu Filho para nós e todos que aceitarem Jesus como seu Senhor, será salvo. Salvação é mais sobre o que Deus faz do que nós fazemos. Isso é um presente que recebemos pela fé. Eu quero dizer amém. Isso é um presente que recebemos pela fé em Jesus Cristo. Mas, de novo, crer em Jesus é obedecer Jesus. Quando falo sobre isso, ela diz que há muitos discípulos de Jesus, mesmo que elas pensem diferente de mim sobre o batismo. Quero dizer, não é o que eu penso. Não importa o que eu penso. Não importa. Porque um dia você nem eles ficarão diante de mim. Não ficarão na frente do Papa. Nem na frente de Lutero. Eles ficarão na frente de Jesus Cristo. O que importa é o que ele diz. É somente o que ele diz que importa. Não o que pensamos, nem o que dizemos. E é certo o que ela está dizendo. Ele enviou seu Filho para que todo aquele que aceitar Jesus como Senhor será salvo. Isso é o que lemos em Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso é o que a palavra está dizendo. É completamente verdade o que ela está dizendo. Mas Jesus também falou outras coisas, como essa. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Lucas 6:46. Penso que quando falamos sobre salvação, falamos tudo sobre Jesus. É tudo sobre crer nele, aceitá-lo como Senhor. Mas aceitá-lo como Senhor é obedecê-lo. Você não pode dizer que ele é Senhor se você não faz o que ele diz. E muitos um dia, falamos sobre isso da última vez em Mateus 7, dirão, Senhor, Senhor, não fizemos essas coisas. Então muitos um dia vão chamá-lo Senhor. Mas ele ainda vai dizer, afastem-se de mim, vocês que praticam pecado. Então, você não é salvo só pela sua confissão. Você precisa ter uma vida que é a mesma que sua confissão. Você precisa mostrar com sua vida que Ele é seu Senhor. Não é só pela confissão que você é salvo. Mas quando falamos sobre o que ela está perguntando, espero que você não quer dizer que pessoas das igrejas luterana e católica não são salvas. Eu não disse que elas não salvas, porque eu não sei. E quero perguntar a você, ou a ela, você sabe? Como você pode ter 100% de certeza que aquelas pessoas são salvas? Você pode saber com certeza que elas são salvas. Você sabe o que está em seus corações?
Você sabe se essas pessoas que você tem pensado, receberam arrependimento e fé em Deus. E então o Espírito Santo começou a trabalhar nelas, de que elas precisam ser batizadas em águas, que precisam se libertar desse sistema, tradições, e construir sobre a palavra de Deus, que precisam ser batizadas com o Espírito Santo. E que Ele está trabalhando nelas. Mas aquelas pessoas dizem: não, eu escuto mais as minhas tradições do que eu sinto no meu espírito e do que o Espírito Santo está dizendo. Você não sabe o que está dentro delas. E somos muito rápidos para ser enganados. Jesus tinha 12 discípulos. Um deles era Judas. Era um mentiroso. Ele roubava. Era um ladrão roubando dinheiro. E Jesus sabia disso, mas não os outros 11. Eles viam Judas como um crente igual a eles. Mas a verdade era outra. Eu não digo que as pessoas não são salvas, e não sei o que está acontecendo em suas vidas. Eu, como ela, conheço muitas pessoas da Batista, Metodista, Pentecostal, Luterana e Católica, que amam Jesus. Eu as tenho conhecido por viajar ao redor do mundo todo. Mas eu não julgo e você também não deve julgar. Quando falo sobre julgar, não é somente dizer, você vai para o inferno. Não. Julgar é você vai para o céu. Como você sabe? Como você tem certeza que ele vai para o céu? Mas cada vez que falamos sobre julgar é sempre sobre você não tem permissão para dizer ele vai para o inferno. Uma coisa que sabemos é o que Jesus está dizendo. E sim, talvez Deus não tenha revelado isso para aquelas pessoas. E porque Deus não tem revelado ainda, se elas morrerem, tudo ficará bem. Mas eu não sei o que Deus está revelando em seus corações, e como o Espírito Santo está chamando elas. Talvez esse estudo que está vindo de Deus para você que escreve isso. Porque Ele quer que você dê essa mensagem para aquelas pessoas. Porque esta é a maneira como Deus quer tocar seus corações. Sinceramente, não sabemos o que está acontecendo exatamente, só sabemos o que a palavra está dizendo. Quero dizer que nosso problema hoje é nossos óculos, nossas tradições. Agora eu tenho uns óculos novos que me deram no Canadá, porque eu não tinha nenhum óculos lá. Havia algumas pessoas que estavam na escola bíblica e disseram, onde estão seus óculos? Eu não tenho nenhum óculos. Então eles vieram com esses óculos. Mas se eu estou num contexto luterano ou católico, eu realmente teria problema com o Espírito Santo? Falar em línguas como é disso que se trata. Precisamos ir àquele lugar onde nós recebemos o Espírito Santo e falamos em línguas. Eu realmente teria problema com isso. Se estiver num contexto batista, eu também teria problemas com falar em línguas. Em um contexto pentecostal, não, falar em línguas é natural. Mas se então eu disser que batismo nas águas é necessário para a salvação, diriam, não, batismo nas águas é só um sinal, não é necessário. Mas se você falar com batistas, sim, batismo nas águas é necessário. E os luteranos, é claro que isso é necessário. Isso é o que está acontecendo hoje. Há muitas caixas diferentes. Então, se eu, como um pentecostal e batizado com o Espírito Santo disser que batismo nas águas é necessário para a salvação e que há salvação no batismo, muitas pessoas, quase todas do meu contexto pentecostal carismático, olhariam para mim e diriam, o que você está dizendo? Mas se você for numa igreja luterana na Dinamarca, e for ao seu website perguntar sobre batismo, todo mundo vai dizer sim, isso é necessário. Batismo e fé juntos salvam pessoas. Você entende? Nosso problema hoje é que há algumas pessoas nessa caixa que têm problema com isso. Alguns desta caixa têm problema com isso. Mas ambos olham muito diferente a respeito disso. Há pessoas aqui que não têm problema com isso, mas eles têm problema com isso aqui. Mas se eu voltar ao livro de Atos,
Antes de tudo ser mudado pela Igreja Católica, onde tudo mudou sobre isso e muitas outras coisas, como temos visto durante as aulas dessa escola bíblica. Se eu for ao livro de Atos e dizer o que estou dizendo, o que Pedro está dizendo, que para ser salvo você começa desde o arrependimento, mas precisa continuar e quem permanece até o final é salvo. Para continuar em Cristo e permanecer até o final, você precisa não somente se arrepender, mas precisa ser batizado nas águas e do Espírito Santo. Se eu tivesse dito isso no livro de Atos, ninguém teria problema com isso. Todo mundo diria sim. Isso é o que a palavra está dizendo. Mas se no livro de Atos eu tivesse dito, não, você não precisa ser batizado nas águas, todos olhariam para mim e diriam, quem é você? O que você está falando? Porque pareceria muito louco, pois não é com isso que Jesus veio. Ou se no livro de Atos eu dissesse que batismo com o Espírito Santo e falar em línguas são somente para algumas pessoas, eles novamente balançariam suas cabeças e diriam, o que você está dizendo? Porque eles não viam isso. O que tenho ensinado é que era normal no livro de Atos. E será normal na última igreja. Mas o que aconteceu? Depois do livro de Atos aquelas três coisas desapareceram. Tivemos a Igreja Católica, onde tudo era diferente. Então tivemos a Reforma com Lutero, onde ele veio com, ok, é tudo sobre Jesus e fé em Jesus. Não as coisas que dizem na Igreja Católica. Mas ele não entendeu o que fé era e tudo mais. Então Deus enviou o reavivamento batista. Temos o arrependimento e então temos o Espírito Santo. Mas o problema hoje é que as pessoas estão sentadas em suas caixas com seus óculos. E por causa disso quase todo mundo tem problema com o ensino que Jesus deu e como Pedro deu em Pentecoste. Mas precisamos nos perguntar. Nós queremos construir sobre a palavra de Deus ou sobre nossa tradição? E para responder essa pergunta, eu não digo que aquelas pessoas não são salvas. Mas você também não pode dizer que elas são. Porque não sabemos o que Deus tem tratado em seus corações. Eu só sei que Deus tem revelado este ensino a você que vê este vídeo. E Deus quer que isso saia para o mundo inteiro, porque Ele está chamando o seu povo. Muitos no fim dos tempos serão enganados. Mas nós pensamos geralmente que ser enganado é algo que aconteceu lá, porque em nossas pequenas caixas, todos ao nosso redor pensam da mesma maneira. Mas se você estiver nesta caixa e olhar para aquelas pessoas, você verá que nem todos entenderam aquilo. Todos naquela área estão enganados. Se estiver em outra caixa, verá que todos naquela área estão enganados. Mas quando você cresce em uma tradição, você pensa que somente essa coisa é verdade. E como ela, eu tenho problema com isso. Para ser honesto, ainda está trabalhando em mim. Porque eu conheço muitas pessoas e sei das minhas tradições e meu contexto eu me arrependi lá. E depois eu fui batizado. E depois, eu não recebi isso pessoalmente como lemos aqui. Também tenho coisas com as quais estou lutando. Não porque eu não as vejo na palavra, mas por causa do que vejo ao meu redor. Mas eu preciso lidar comigo mesmo. E você precisa lidar com você mesmo. O que queremos fazer? Queremos construir teologia do que vemos ao nosso redor, sobre nossa experiência, ou queremos construir sobre a palavra de Deus? O meu problema é como o dela. Eu conheço muitas pessoas. Eu as amo. E sei que elas amam Jesus. Mas talvez isso não foi revelado ou suas tradições são mais fortes do que seu amor por Jesus. Eu não sei. Eu só sei que temos um mandamento para pregar a verdade. A palavra. E é isso que estou dizendo. Algumas pessoas me escreveram que eles tiveram seus olhos abertos por Deus de uma nova maneira. E o que Deus tem revelado a eles é uau. Para mim também. Um cara escreveu, Torben, você descompactou esta mensagem sem explicá-la totalmente. Então ele fala sobre Mateus 28, onde Jesus nos ordenou sair e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o que aconteceu aqui. Saia, batize pessoas. Mas veja como o arrependimento é para o Pai, batismo nas águas para o Filho, batismo no Espírito Santo é para o Espírito Santo. Isso é o que Jesus nos ordenou.
Ele usa a palavra batismo lá, mas se você Jesus nos ordenou a ir, fazer discípulos e levar as pessoas ao Pai, Filho e Espírito Santo. Nada é maior do que a verdade. Obrigado por essa lição que me libertou da tradição da igreja e de coisas que alguém me falou antes. Estou ansioso para a próxima mensagem. Outro me escreveu: Deus abençoe, Torben. Esta foi uma explicação poderosa. Vou encontrar alguém para me batizar. Importa quem vai me batizar? Não, não importa. E ele continua. Também me lembro desta passagem incrível em João 5 que fala de vencer o mundo ao nascer de Deus. E há três que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três são unânimes. Ficou muito claro agora. O sangue, arrependimento para com Deus através do sangue salvador de Jesus. A água, batismo em Jesus, o Espírito, sendo batizado com o Espírito Santo. Então para ele, quando lemos isso, fala sobre nascer de novo de Deus. Há três coisas que testificam: o sangue, arrependimento para com Deus, perdão pelo sangue de Jesus, a água e o Espírito. Então para ele foi uau! Isso é incrível. Há outro cara que me escreveu e enviou isso a mim, que amei. Atos 2:38. Jesus morreu. Ele foi enterrado e ressuscitou. Morreu igual arrependimento. Enterrado igual fomos enterrados com Cristo. Ressuscitou igual ressurreição pelo Espírito Santo. Isso é o que vemos. É tão ilustrativo. Nós morremos. Somos enterrados com Cristo e ressuscitados como uma nova pessoa com Cristo ao receber o Espírito Santo. E há muitas ilustrações em toda a palavra de Deus quando o Espírito Santo começa a trabalhar em você e ao abrir seus olhos. As pessoas usam o livro de Gálatas para dizer que não estamos embaixo da lei, estamos embaixo da graça. Não é a lei, é fé em Jesus Cristo. Isso é o que a palavra está dizendo em Gálatas. E as pessoas me dizem: nós não precisamos ser batizados. Veja que isso é um ato, e somos salvos pela fé e não pelos atos. Mas se você ler em Gálatas, verá que essas coisas também estão lá. Por exemplo, em Gálatas 3:2 diz: gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Então Paulo está perguntando: vocês receberam o Espírito Santo pela lei ou pela fé? Ele está usando o Espírito Santo ao falar sobre salvação. E a mesma frase vocês receberam o Espírito Santo, você também lê no livro de Atos, capítulo 19. Onde ele chega em Éfeso e pergunta às pessoas: vocês receberam o Espírito Santo? E eles dizem não. Ele ora por eles e o que aconteceu? Eles começaram a falar em línguas e profetizar. Então receber o Espírito Santo é o que ele trata aqui. Porque era uma parte normal. Pois toda vez na igreja primitiva quando eles escreviam aos cristãos aqui e lá, eram cristãos que se arrependeram, que foram batizados nas águas e que foram batizados com o Espírito Santo. Se continuar em Gálatas, pode ler depois no capítulo 13:26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ele está falando para a igreja em Gálatas. Está perguntando sobre quando vocês receberam o Espírito Santo. E então ele diz: nós somos todos filhos de Deus pela fé. Quando você é batizado, a Bíblia diz que você é revestido de Cristo. Mas temos muitos desentendimentos na igreja hoje sobre o que é tudo isso. Muitas pessoas hoje não vivem a plenitude de Deus.
E muitos estão enganados por causa de nossas tradições. E por isso precisamos quebrar essas tradições. Mais um escreveu para mim: amo esse estudo, quero compartilhá-lo com minha igreja. Tudo bem? Digo que você tem permissão para compartilhar esse estudo com o que você quiser. Pessoalmente, eu esperei para colocar na internet porque queria ter algumas lições prontas antes de liberá-las. Mas se você quer compartilhar, sabe que tem permissão para fazer isso. Precisamos deixar isso chegar às pessoas. Você tem mais perguntas sobre isso? Envie-me e responderei mais tarde. Na próxima lição, vou falar sobre arrependimento. Depois, batismo nas águas e também o batismo com o Espírito Santo. Quero fazer isso de forma mais prática. Quero ser o mais prático possível. Agora vou deixar isso de lado e colocar algumas coisas nessa mesa. Vou te mostrar como eu compartilho o Evangelho, porque depois eu vou falar sobre Lucas 10. O que Jesus nos ordenou fazer em Lucas 10. Vá, encontre pessoas de paz. Vá às suas casas, come e beba o que te servirem e compartilhe o Evangelho. Para mim, a melhor maneira de compartilhar o Evangelho é sobre uma mesa de café. Sentar-se à mesa de café e então eu ilustro o Evangelho com as coisas que estão sobre a mesa. Acredito que isso é muito importante, porque se nós realmente quisermos ver as pessoas salvas, não é só compartilhar uma mensagem de 5 minutos e fazê-los orar uma oração. Você precisa lhes mostrar sobre o que tudo se trata. O que geralmente faço quando estou nas ruas, quando eu encontro pessoas que estão abertas, eu digo: vamos a um café. Vamos nos sentar lá. Então consigo compartilhar o Evangelho com elas. E faço da maneira como vou te mostrar agora. Depois que eles veem isso, falam: oh. E então eles se arrependem. Então eu os batizo nas águas ou imponho as mãos neles para recebem o Espírito Santo e os batizo em água. Isso está funcionando, porque a palavra de Deus é a verdade. Agora vou preparar a mesa e te mostrar como eu compartilho o Evangelho. Agora estou sentado aqui e vou te mostrar como eu compartilho o Evangelho. Farei da maneira como eu geralmente faço e ao mesmo tempo te darei algumas boas ideias e explicar por que estou fazendo assim. Quero dizer que precisamos ser melhores ao ajudar pessoas a vir à plenitude de Cristo. Frequentemente vou às pessoas, onde nas igrejas eles deixam as coisas acontecer da maneira como acontecem. Se Deus quer batizar pessoas com o Espírito Santo, isso vem um dia. Mas isso não deve ser assim. Nós devemos sair e batizá-las. Devemos sair e levá-las ao arrependimento. Devemos ajudá-las no batismo nas águas, batizando-as. Devemos sair e ajudá-las até que elas recebam o Espírito Santo. Mas geralmente deixamos as coisas acontecerem da maneira que acontecem, e pensamos que tudo depende de Deus. Mas isso depende de nós. Deus nos ordenou que fizéssemos isso. Quando compartilho o Evangelho, uso este exemplo para não cristãos. Posso usar muitas coisas, mas eu uso esse exemplo quando compartilho o Evangelho com as pessoas. Eu digo: imagine que você e eu estamos jogando xadrez. Se estamos jogando xadrez ou outro jogo, então eu movo e depois é a sua vez. Depois é minha vez. E depois a sua. Então é a minha vez. Eu faço isso. Se eu agora faço isso, e sei exatamente o que quero fazer na próxima rodada, quero mover essa peça, tenho permissão para fazer 2 movimentos em uma só rodada? Não, mas e se eu realmente quero mover essa peça? Quero muito mesmo fazer isso. Eu posso? Não. Porque num jogo como xadrez você deve aguardar até sua rodada. Não importa quanto eu quero movê-la, eu não tenho permissão até que você tenha movido, e então poderei fazê-lo. Então, eu preciso esperar por você, mesmo que demore um longo tempo. Eu tenho que esperar você mover antes que eu seja capaz de mover. Mas isso não é só no xadrez ou em outros jogos como este. É assim também na vida real. Porque este é o mesmo que a vida real. Nós pecamos. Deus enviou seu Filho, Jesus, para morrer por nossos pecados. Deus fez tudo o que ela podia na rodada dele. Agora é com você. Depende de nós. Deus fez o que ele podia e agora depende de nós. Ele está esperando por você.
pelas pessoas se moverem, mas o problema é que as pessoas estão esperando por Deus. Encontrei muitas pessoas que disseram, se Deus é real, Ele precisa vir até mim. Se Deus é real, precisa vir e me mostrar. Respondo a todos. Deus é real, mas Ele já fez tudo o que podia na rodada dele. Agora depende de você para responder a isso. Você pecou, Deus enviou seu Filho para morrer por seus pecados. E Ele ordenou a você e a todas as pessoas ao redor do mundo para se arrependerem. E imediatamente que você se arrepende para com Deus, Ele irá salvá-lo. Ele vai fazer isso imediatamente. Porque Ele está esperando por você. Ele quer que você jogue para que eu possa perdoá-lo. E assim que você joga, Ele o perdoa. Quando você é batizado, Ele te livra do pecado. Imediatamente quando alguém impõe as mãos sobre você, você recebe o Espírito Santo. Então nós precisamos fazer isso. Mas nós na igreja esperamos por Deus e queremos que Deus faça isso. Muitos não cristãos também estão assim. Então quando compartilho o Evangelho com as pessoas nas ruas ou em algum lugar com uma mesa como esta, se eu vejo as pessoas abertas, as convido para o McDonald's, Burger King, um café, algum lugar onde eu posso me sentar e compartilhar o Evangelho. E lá eu faço desse jeito. Sempre começo com esse modelo de jogar xadrez, porque quero que eles saibam que depende totalmente deles. Então eu digo, agora eu vou te mostrar como você deve se mover. O que precisa fazer para que Deus o perdoe. Então quero compartilhar o Evangelho da maneira como sempre o faço. Imagine que isto é Deus. Deus criou o homem para viver com Deus. Tudo era bom. Eles tinham amizade. Eles andavam juntos. Tudo era bom naquele momento. Nós lemos no início da Bíblia, em Gênesis. Não havia pecado no mundo. Não havia doença. Não havia depressão. Adão e Eva andavam com Deus. Eles conversavam com Deus. Eles o conheciam. Mas Deus criou muitas árvores no jardim. E havia a árvore da vida. Quando você comesse dela, viveria para sempre e não ficaria doente. Mas também havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus criou uma árvore no jardim da qual você não tinha permissão para comer. Porque Ele disse, você tem permissão para comer de todas as árvores do jardim, mas não daquela árvore. Porque Deus queria ser realista. Minha esposa diz que me ama, e acredito que ela me ama porque com seu próprio livre-arbítrio escolheu ficar junto a mim. Se ela só fizesse isso porque foi criada para fazê-lo, ou se ela tivesse um cheque gordo todo mês com muito dinheiro, ela poderia olhar em meus olhos e dizer, Torben, eu te amo e não faço isso por dinheiro. Mas quando chegasse a primeira vez em que ela dissesse eu preciso de dinheiro, eu não posso realmente saber que ela faz isso por amor, porque ela não teria nenhuma escolha. Deus quer dar às pessoas uma escolha. E as pessoas escolhem errado. Elas comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por causa disso, o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no homem. O homem pecou contra Deus. E ele mudou. Então você pode ler no capítulo 3 que Deus não queria que o homem se levantasse e comesse da árvore da vida. Porque se eles comessem dela, eles viveriam para sempre. E então sempre teríamos problema com o pecado. Então porque Ele não queria que as pessoas comessem da árvore da vida, Ele os tirou do jardim, e colocou anjos para mantê-los longe da árvore da vida. E por causa disso, as pessoas não têm mais comunhão com Deus. As pessoas tiveram filhos e eles pecaram, e eles tiveram filhos, e pecaram, e começaram a matar um ao outro. Agora estamos vivendo neste mundo, onde as pessoas estão vivendo no pecado. Longe de Deus, sem amizade com Deus. Estamos vivendo num mundo caído, onde há pecado, morte, doença, depressão e guerra. Este mundo de hoje é muito diferente do mundo que Deus criou. Conheci muitas pessoas, também dentro da igreja, que pensam, como é difícil crer em Deus, porque há muita maldade acontecendo no mundo todo. Eu penso, as pessoas não leem mais a Bíblia. Toda a maldade que acontece é a prova de que a palavra é verdadeira, porque Deus disse que seria desse jeito. Porque vivemos num mundo caído.
Não fomos criados para morrer. Deus não criou o homem para morrer. Mas a morte entrou no mundo através do pecado, e quando todos pecaram, morrerão. Quando você peca, você vai morrer, porque a natureza do pecado é a morte. Quando você peca, você vai morrer, e você não quer morrer, porque há algo dentro de nós. Porque não fomos criados para morrer. Este é o mundo onde vivemos agora. O problema, como eu disse, é o pecado. Mas não vemos o pecado como um problema. Porque nosso problema é que nos comparamos uns com os outros. Porque se você está aqui num mundo caído, e você se compara com aquela pessoa, com essa e aquela, você vai pensar que você está bem. Você não se vê como uma pessoa ruim. E você não vê o pecado como realmente é. Porque você está se comparando com um mundo caído. Mas se você se comparar a Deus e antes do pecado entrar no mundo, você perceberá quanto você caiu. E o pecado é muito mais do que nós pensamos que ele é. A Bíblia diz para não mentir e que todo mentiroso será lançado no inferno. Mas pensamos, ora, mentir não é assim tão mal, porque colocamos o pecado em categorias de ruins e não tão ruins. Mas o que precisamos entender não é o que fazemos, é contra quem nós fazemos. Se eu mentir para minha filha, ela não pode fazer nada. Ela só tem 8 anos. Mas e se você mentir para sua esposa, o que pode acontecer? As pessoas no mundo estão se divorciando hoje por causa disso. E se você tiver um emprego e mentir para seu chefe, você pode ser demitido. Estamos falando da mesma coisa. Você não deve mentir, mas se mentir para sua filha, nada vai acontecer. Se mentir para sua esposa, você pode se divorciar ou ter um problema. Se você mentir para seu chefe, pode ser despedido. Mas e se você estiver numa corte e mentir para um juiz? Então você pode ir para a prisão. Você entende? Você pode ir para a prisão por causa de uma mentira, se fizer isso contra um juiz. Porque quanto mais autoridade tem a pessoa contra quem você pecar, mais forte será o julgamento. Minha filha, nada vai acontecer. Minha esposa, problema. Chefe no emprego, pode ser despedido. Juiz na corte, você pode ir para a prisão. Quanto mais autoridade esta pessoa tem, mais pesado será a punição. Mas o que precisamos entender? Quando nós mentimos, quando praticamos pecado, você não faz primeiramente contra uma pessoa, mas contra Deus que te deu vida, que te criou. A autoridade de Deus é muito maior do que qualquer juiz aqui na terra. E porque Ele é muito maior, a punição é muito maior. Ele é santo. Por isso Jesus disse, você não deve matar. Muitos pensam, eu não mato ninguém. Mas Jesus vai mais profundo, porque não é só o que você faz, mas também sua vida de pensamentos. Ele disse, se você tiver ódio em seu coração, você já é um assassino. Se você disser idiota para alguém, você irá para o inferno por causa disso que disse. Ele também disse, você não deve olhar com desejo para uma mulher, porque se fizer isso em seu coração, você já praticou adultério com ela da mesma maneira que tivesse feito isso fisicamente. Você tem olhado pornografia na internet? Você tem olhado com desejo para mulheres? Eu conheço os homens. Todo mundo já fez isso. Sei de garotas que já fizeram isso, porque estamos vivendo neste mundo caído. Mas isso ainda é pecado e Deus o vê da mesma maneira. Como se você tivesse ido e realmente fosse infiel com alguém. Tente imaginar. Deus irá julgar você com os critérios dele. Ok, vamos melhorar essa frase. Imagine que quando você nasceu, foi colocado um chip na sua mente, e este chip filmou todos os seus pensamentos, cada ação que você fez desde que nasceu até hoje. E eu tenho essas gravações. Eu junto esses vídeos e mostro 5 minutos das coisas que você tem feito. Não todas as coisas boas, porque quando você faz alguma coisa errada e vai a um tribunal, o juiz não verá as coisas boas. Ele não se importa. Ele só verá o crime. Quando Deus olhar para a sua vida, o crime em sua vida, o que vai acontecer?
Imagine que eu tenho esse chip e vou fazer um vídeo de você com 5 minutos de todos os seus pensamentos maus. Ações, com todo o pecado que você fez, pensamentos impuros, coisas impuras, coisas que você tem feito quando fecha a porta, apaga a luz e pensa que ninguém está vendo. Deus está vendo tudo. E se eu pegasse esse vídeo com 5 minutos da sua vida e colocasse na internet? No seu Facebook? Divulgasse para que todos que você conhece possam vê-lo. Você ficaria tão envergonhado que não sairia mais de casa. Eu não sei o que você faria consigo mesmo, mas eu sei o que eu faria se fosse minha vida que fosse divulgada na internet. Nós ficaríamos muito envergonhados. Mesmo quando sabemos que todas as pessoas ao nosso redor são tão culpadas quanto nós. Então, se as pessoas soubessem realmente o que há em nós, ficaríamos envergonhados. Mesmo se nós soubéssemos que todos ao nosso redor também são culpados. Mas um dia você ficará na frente de um Deus Santo, que nunca fez essas coisas que você e eu fizemos. E nesse dia você não dirá, ah, não foi minha culpa. Você não abrirá sua boca e jogará a culpa em outra pessoa. Você vai desmoronar como morto. Saberá que é culpado, culpado, culpado. E Deus pode jogar toda a pessoa no inferno, e ainda assim, ser um Deus bom. Algumas pessoas perguntam, como Deus pode jogar pessoas boas no inferno? Se Ele faz isso, Deus é mau. Não. Não é Deus que é problema, mas as pessoas, é o homem. Nós pecamos, e nos afastamos tanto dos padrões de Deus, que não os vemos mais, porque nos comparamos uns com os outros. Mas Deus é um Deus bom, o mesmo que um juiz bom que vai colocar pessoas que praticaram crime na cadeia. Deus vai punir pecadores. E todo mundo pecou. Se negar isso, você faz de Deus um mentiroso. E se for honesto, você sabe que você tem pecado. Então esse é o problema hoje. O pecado entrou no mundo. Se Deus quiser, Ele pode jogar o mundo inteiro no inferno. E ainda assim continuar um bom juiz. Ele pode jogar todo mundo que pecou no inferno e ser um Deus bom. Porque o problema é, você pecou. Mas Deus não quer isso, Ele nos ama. Então Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo. Jesus nasceu por Deus. O Filho de Deus. Ele é Deus. Ele viveu uma vida que sem jamais pecar. Ele não roubou, Ele não mentiu. Ele guardou os mandamentos de Deus e fez tudo o que Deus ordenou que fizesse. Ele nunca pecou. Ele andou com Deus, como Adão antes do pecado entrar no mundo, e ele viveu uma vida perfeita. Quando ele tinha 30 anos de idade, ele foi batizado com o Espírito Santo, e daquele dia em diante, ele começou a caminhar dizendo, o reino de Deus está próximo. Ele estava pregando as boas novas e curando todo mundo que estava doente e ligado por Satanás, porque Deus estava com ele. E ele andou aqui e fez milagres. Ele morreu na cruz, mas porque ele nunca mentiu como você e eu, nunca roubou como você e eu, nunca fez as coisas que nós fizemos. Então ele ressuscitou depois de ser sepultado. Ele veio aos seus discípulos, falou com eles sobre o reino e foi para o céu, e enviou seu Espírito Santo aqui para baixo. Isso foi o que Jesus fez. Agora precisamos acreditar nele e fazer as coisas que a Bíblia diz, nos arrepender de nossos pecados, ser batizados em água e receber o Espírito Santo. Então o que é um discípulo? O que é um cristão? É alguém que reconhece o seu pecado. Eu pequei contra Deus. Então se arrepende para com Deus e acredita em Jesus. E quando você faz isso, Deus vai remover o coração de pedra e te dar um novo coração. A nova vida vai vir dentro de você, mas você precisa enterrar o velho corpo. O corpo está morto, o espírito está vivo. Então você precisa enterrar o corpo. Como você faz isso? Você faz isso sendo batizado nas águas.
E isso é muito importante. Em países onde muitas pessoas morrem por causa de tsunamis, terremotos e outros desastres, eles rapidamente enterram as pessoas mortas. Porque se uma pessoa não é enterrada, o corpo começa a apodrecer. E aquele corpo pode gerar doenças e matar a vida que está lá. Então é muito importante. A vida dentro de você não vai ser morta porque você enterrou seu velho corpo. E você faz isso ao morrer com Cristo e voltar novamente. Então você recebe o Espírito Santo. Veja, é o mesmo Espírito Santo que há em Cristo. Você não recebe um Espírito Santo pequeno, e ele tem um Espírito Santo grande. Não, é o mesmo Espírito Santo. Agora você está andando aqui na terra no lugar de Cristo. Livre do pecado, batizado com o Espírito Santo, e indo ao redor pregando as boas novas, curando o doente, da mesma maneira que Jesus fez. Quando as pessoas acreditam na sua palavra sobre Jesus, então elas se arrependem para com Deus de seus pecados. Elas são batizadas em Jesus Cristo. E então recebem o Espírito Santo e começam a andar aqui na terra no lugar de Cristo. Isso é o que você precisa fazer para ser salvo. Você deve se arrepender de seus pecados, ser batizado nas águas e receber o Espírito Santo. E se você continuar em Cristo, um dia, como a Bíblia diz no último capítulo dela, você vai esticar sua mão e comer da árvore da vida na Nova Jerusalém. É sobre isso que tudo se trata, a árvore da vida. O pecado entrou no mundo, então as pessoas foram jogadas do jardim e não podiam comer da árvore da vida. O pecado era o problema. Deus tentou criar uma nova terra. Com o dilúvio, com Noé e sua família na arca. Mas o problema era que o pecado estava neles. Eles pecaram. Então, dessa vez, em vez de criar uma nova terra, ele começou a criar um novo homem. Uma nova mulher. E depois disso, ele vai criar uma nova terra. Quando você é novo em Cristo, andando por aqui, ele está trabalhando em sua vida, limpando você do pecado. Nós tentamos parecer com Jesus, mas um dia, quando nós dermos o último passo, nos parecemos exatamente como ele. Lá nós vamos pegar e comer da árvore da vida e viver para sempre. Então eu acredito que uma vez salvo, está salvo para sempre. Sim. Mas nós somos salvos uma vez, realmente salvos, quando estivermos lá e comermos o fruto da árvore da vida. Você lê sobre isso no último capítulo da Bíblia. Quem é a árvore da vida? A árvore da vida é Jesus. Jesus é a árvore da vida. Nós podemos comer dele agora, podemos ser parte dele agora. E quando temos o Espírito Santo, temos a garantia da nossa salvação e continuamos andando nele pelo Espírito Santo. E um dia ficaremos na frente dele. É assim que compartilho o Evangelho, mais ou menos. Quando compartilho o Evangelho, eu digo à pessoa, você precisa se arrepender. Então pego suas mãos e oro por eles. Se do interior de seus corações se arrependerem para com Deus, o Espírito Santo irá tocá-los e preenchê-los. Então digo, vamos orar pelo batismo com o Espírito Santo. Eu oro mais uma vez. Eles são batizados com o Espírito Santo e começam a falar em línguas. Então eu os levo para serem batizados nas águas. E os inicio no mesmo dia. Eu tenho feito isso muitas e muitas vezes. Acredito que precisamos compartilhar o Evangelho para que as pessoas entendam o que precisam fazer e você não pode fazer isso em 5 minutos nas ruas. Você precisa ter tempo com as pessoas e fazer isso. Talvez meia hora ou 20 minutos. Porém, compartilhe o Evangelho e ore por eles. Deixe-os serem batizados com o Espírito Santo. Então os leve e encontre água e deixe-os serem batizados pela água, nas águas em Jesus Cristo. Então comece a discipulá-los. É isso que Jesus nos ordenou fazer. Vá, batize as pessoas no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem a tudo o que ordenei.
E Ele está conosco até o fim dos tempos. E um dia o veremos como Ele é. Quando nós sairmos desse corpo, o veremos como Ele é. É assim que compartilha o Evangelho. Você não é salvo. Você só começou a ser salvo pelo arrependimento. Você precisa ser batizado nas águas. Você não recebeu o Espírito Santo. Você precisa sair e ser batizado com Ele. Encontre alguém que o tenha, que possa orar por você. Ou procure Deus e ore, porque Deus diz que se você orar, Ele irá te dar o Espírito Santo. É uma promessa. Então este é o estudo que queria compartilhar dessa vez. Se você tiver perguntas, nos envie, porque da próxima vez irei falar sobre arrependimento e pecado, depois sobre batismo nas águas, e mais tarde falarei sobre o Espírito Santo. Em seguida, vamos continuar falando sobre Lucas 10. Estou muito ansioso, porque todas essas lições foram o início, e continuarei construindo quando chegarmos em Lucas 10, onde te mostrarei a visão que Jesus nos deu, como o corpo de Cristo, e como nós o ajudaremos a construir sua igreja. Mas Deus o abençoe com esse estudo. Espero que seja uma benção para você. Veja essa lição repetidas vezes. Sente-se em casa, pratique como você irá compartilhar o Evangelho, então quando estiver na frente de alguém, você saberá como compartilhá-lo. Deus o abençoe.